Pai, pedimos a Tua ajuda neste momento, pedimos que as palavras transmitam apenas um pouco da Tua presença, mas precisamos do Espírito Santo para convencer nossos corações e mentes. Então, envia-nos esse Espírito hoje, que estejamos sob a Tua direção e proteção. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, nosso assunto é a salvação no santuário. E como vocês sabem, como adventistas do sétimo dia, compartilhamos a mesma Bíblia e a mesma compreensão da salvação, basicamente, com outros cristãos. Mas nossa compreensão do sistema do santuário nos diferencia de todas as outras crenças cristãs. E por que isso acontece? Bem, um pouco de história. Lá no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, a ideia de um céu atemporal e imaterial, em algum lugar lá em cima, sabe-se lá onde, começou a competir com a ideia de um santuário real no céu, e um céu real que não está apenas em nossas mentes, mas um céu real e literal. E no início do século VI depois de Cristo, essa crença já havia sido amplamente substituída, de um santuário real substituído por um imaterial, um santuário, mas não sabemos realmente o que está acontecendo lá em cima. Talvez seja tudo céu. Não temos certeza. Os reformadores protestantes protestaram contra a descrição de qualquer coisa como sagrada que fosse baseada em valores terrenos. Eles queriam se concentrar em Jesus e seu sacrifício, então falavam sobre coisas assim. Mas eles mantiveram a interpretação espiritualizada do santuário, de que é apenas uma essência lá em cima, que não sabemos como realmente se parece, não sabemos o que é. Então, para entender como chegamos a interpretar essas passagens de forma diferente, precisamos entender um pouco sobre o pensamento adventista. E isso inclui examinar como os mileritas inicialmente entenderam o santuário e os adventistas sabatistas também entenderam isso. Então vamos ler um texto. É um texto bem simples. É um texto que todos vocês sabem de cor, mas nossa, como precisamos saber agora. Daniel capítulo 8, versículo 14. E este é o texto que William Miller, aquele fazendeiro batista, foi condenado por. Daniel 8, versículo 14. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Cada palavra ali é crucial, não é? Então, não agora, então naquele tempo, não poderá o santuário celestial, será purificado de todos os registros de pecado. Todos os registros do que o pecado custou, tudo sobre o pecado. Então, William Miller teve o problema de identificar esse santuário. Ele estudou todas as referências bíblicas a santuário, templo ou céu, e identificou para sua própria mente 7 santuários. E ele decidiu que, como Judá não era mais o povo de Deus, Deus havia transferido sua autoridade e o templo em Jerusalém estava em ruínas. Não poderia se referir ao santuário literal. Então, o que precisava ser purificado? A terra. Essa foi a conclusão a que ele chegou. Como o céu está limpo e o santuário desapareceu, era a terra que precisava de purificação. O que ocorreria na segunda vinda de Cristo? Ele purificaria o santuário, a terra, e isso ocorreria em 2.300 anos literais, o princípio do dia por ano. 457 a.C. foi onde ele começou, e continuou por todo o resto do período. Foi assim que ele entendeu. Santuário literal, mas um pouco incerto. Conta-se a história de um homem muito rico que se recusou a fornecer qualquer dinheiro para ajudar os necessitados. Os moradores da cidade o consideravam ganancioso e egoísta, mas, após sua morte, a percepção sobre esse homem mudou completamente por causa de algo que desconheciam. Seu testamento incluía instruções para deixar toda a sua riqueza para os pobres, e explicava ainda que herdara sua fortuna de um parente que o fizera prometer que nunca contaria a ninguém de onde tirara o dinheiro até morrer. Além disso, ele vivia apenas com o mínimo necessário. Ele não era um perdulário. Informações adicionais revelaram que o homem, longe de ser um avarento ganancioso, era, na verdade, uma pessoa muito generosa e benevolente. E hoje, as pessoas entendem bem o Deus no céu, que projetou todas as coisas, que criou todos nós, que nos colocou em nossos devidos lugares nesta terra. Entendemos o nosso Deus, o caráter de Deus, especialmente quando se trata de sofrimento e tragédias, e eles estão entre nós e ao nosso lado. Aqui também há muito mais na história do que aparenta.
porque novamente Deus tem um cronograma. E ele não será totalmente justificado até que esse cronograma esteja concluído, até que tudo o que precisa ser feito esteja feito. O grande conflito no céu sobre nós e sobre o pecado. Um exemplo marcante disso ocorre em Daniel 10. Você poderia voltar a isso comigo? Daniel 10. Uma mensagem é revelada a Daniel sobre um grande conflito. Daniel está de luto e jejuando. Ele está preocupado com isso. Ele não sabe o que fazer. Capítulo 10, versículos 8 e 9. Portanto, fiquei sozinho e tive esta grande visão. Continuando, eis que uma mão me tocou e me pôs sobre os joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te digo e levanta-te de pé, porque a ti sou enviado. E quando ele me disse estas palavras, fiquei em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão ainda é para muitos dias. Então temos aqui uma visão muito interessante que foi dada a Daniel e com a qual ele teve que lidar. E como ele reagiu a isso e o que fez com ela. Observe que as palavras de Daniel foram ouvidas desde a primeira vez que ele orou. Tenha isso em mente. Essas palavras de Daniel foram ouvidas imediatamente. Então, por que o anjo veio a Daniel apenas 3 semanas depois que sua oração foi feita a Deus para que o entendesse? Por que isso aconteceu? Bem, há outro pequeno versículo aqui, o versículo 13. Pois o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que o primeiro, e certamente virá depois de certos anos com um grande exército e com muitas riquezas. Então, algo está acontecendo. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os ladrões do teu povo se exaltarão para cumprir a visão, mas cairão. Ah, como tudo isso será possível? Como um anjo pode ser enviado por Deus para ser contido por 3 semanas antes que Daniel pudesse sequer obter uma resposta à sua pergunta? O que está acontecendo? Como isso pôde acontecer? Agora lembre-se, Deus é todo-poderoso. Ele poderia fazer o que quisesse a qualquer momento. Portanto, tinha o poder de responder imediatamente à oração de Daniel, mas não o fez. A oração de Daniel está atrasada 3 semanas inteiras. Esperando o quê? O caso representa um grave conflito entre duas coisas: o poder de Deus e a livre escolha do homem. O poder de Deus para fazer o que quiser a qualquer momento e a nossa capacidade de impedir isso. A nossa escolha de fazer com que as coisas não aconteçam da maneira que Deus quer. Portanto, Deus não pode exercer todo o seu poder, porque seria apenas força. E não haveria livre escolha, não haveria liberdade. Não haveria capacidade de fazer o que achamos que precisamos fazer. O inimigo precisa receber alguma liberdade, algum poder, para que possa demonstrar o seu caminho em contraste com o caminho de Deus. O reino de Deus e o do diabo. A frustração do reino de Deus não pode ser causada pela força, não pode ser causada pelo poder. Nenhuma criatura poderia se opor a Deus naquele nível e sobreviver. Portanto, Deus precisa eliminar parte do seu poder, não exercer o poder que poderia. As Escrituras identificam isso como um conflito de caráter causado pelas alegações do diabo contra Deus, de que ele não fez direito, que deveria ter feito assim, que deveria ter tomado melhores providências. Poderia haver muitas maneiras de lidar com a situação, e ele continua a acusar Deus uma por uma. E essas alegações não podem ser resolvidas pela força, ou então Deus simplesmente volta à posição original de fazer as pessoas lhe obedecerem, não permitindo que as pessoas lhe obedeçam. Se Deus se comprometeu a fazer as coisas à sua maneira, existem alguns parâmetros nos quais ele escolhe não fazer as coisas à sua maneira. Livre escolha. Reconheça o presente dessa livre escolha em seu coração. Você e eu temos livre escolha para fazer o que quisermos. Sim,
nos dizem quais serão os resultados se escolhermos um caminho ou outro, mas escolheremos. Isso nunca deve ser tirado de nós, nem de ninguém que amamos. O livre-arbítrio deve ser sempre mantido, mesmo quando dói, mesmo quando não funciona bem. Então Deus está restringindo seu poder, Deus está restringindo suas habilidades, para permitir que o mal tenha alguma liberdade para operar. O que precisaríamos ver aqui? Precisamos ver o que poderia acontecer se Deus escolhesse não dar ao inimigo algum espaço para operar. Se você dissesse, vou fazer do meu jeito porque o meu jeito é o certo e o melhor, o que aconteceria nessa situação? Porque veja bem, este conflito é um conflito de caráter. De qual caráter se pode confiar? Sabe, quando você vai ao escrivão da cidade e faz uma recomendação ou toma uma decisão sobre algo que o afeta, você se contenta se o escrivão pegar sua assinatura, pegar sua petição e arquivá-la em uma gaveta que nunca mais será vista. Isso não deixaria nenhum de nós feliz. Precisamos saber que nossa petição, nosso pedido e nossas vidas estão por trás de tudo o que pedimos. Conflitos de caráter só podem ser resolvidos pela demonstração, não pela força. Portanto, o diabo tem algum poder. O diabo tem poder e jurisdição reais. Ele opera neste mundo sob as regras que Deus lhe permitiu operar. E ele tem grande liberdade neste mundo. João escreve que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. 1 João 5,19. O mundo parece uma zona de guerra porque é uma guerra. Esta é uma guerra real em que Deus e Satanás estão em total oposição. É uma zona de guerra em que vivemos. Não é uma guerra de poder que poderia ser facilmente resolvida, mas uma guerra de amor. O amor permite quando é doloroso, quando realmente dói, sem comprometer a bondade e o amor. Para esclarecer e simplificar as palavras de Deus, o caminho de Deus e o caráter de Deus, ele decidiu dar a Israel e a nós uma lição objetiva para demonstrar como seu governo funciona, como é avaliado e como deve ser feito. Qual é a lição específica que ele nos deu? Santuário. Era isso. Todo o santuário serve para revelar como o sistema de Deus funciona, não como o sistema do homem destruiu e bagunçou as coisas. Então, aqui temos o propósito do santuário no livro dos Salmos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho da salvação pelo qual você e eu ajudamos é o caminho no santuário. Suponhamos que, enquanto viajamos para casa, nos interessemos por aquela estradinha ali que leva a... Bem, parece interessante. Ou por esta estrada aqui, que leva a uma direção diferente. O que Jesus provavelmente nos diria se tivesse a oportunidade? Mantenha o olhar no caminho. Permaneça na estrada que você conhece. Não se desvie por caminhos secundários. O caminho é através do santuário. É o que Jesus diria. O caminho para o céu é através do santuário. Certo, os judeus, quando o Messias veio há 2000 anos, eles sabiam a maior parte do Antigo Testamento de cor. Isso significa que eles automaticamente aceitaram Jesus como o Messias, certo? Ou totalmente errado? Totalmente errado. Tenho um grande anseio de que as pessoas entendam Jesus de uma forma que seja verdadeira, não de uma forma egoisticamente predominante, mas sim real. O santuário no céu, meus amigos, creio que é o mesmo que era nesta terra, feito com os materiais do céu, mas no mesmo padrão, porque deveria ser uma cópia do verdadeiro santuário no céu. Muitos problemas preenchem o mundo. Alguns de nós temos problemas com doenças, dificuldades financeiras, problemas no lar. Mas, amigos, Deus tem um problema, e o problema dele é maior do que qualquer problema que você e eu tenhamos. Você e eu podemos ajudar a resolver esse problema, e é isso que ele está nos pedindo para fazer. Eis o problema. O problema de Deus é como salvar pecadores sem salvar o pecado. Como ele pode salvar pecadores que estão cheios de ideias pecaminosas, que cometeram muitos pecados contra Deus, que aprenderam a fazer isso muito bem e até mesmo esconder esses pecados, se pudermos?
Como podemos lidar com o problema de Deus? Você e eu temos um papel a desempenhar na decisão de como isso vai acontecer. Deus tem um problema. Como salvar pecadores sem salvar o pecado no processo? Porque eu sou um indivíduo, tenho livre-arbítrio, escolhi uma vez por meio de Adão, posso escolher novamente a qualquer momento que eu quiser, e o que quer que eu escolha, Deus reconhecerá e honrará. Esse é o problema que Deus tem. Como se livrar do pecado sem se livrar de você e de mim? A escolha dele foi muito simples: destruir os pecadores, recomeçar. Ele escolheu não fazer dessa forma. Ele escolheu deixar que pecadores com livre arbítrio permanecessem pecadores por toda a eternidade, mas apenas sob certas condições. Não queremos levar conosco algum tipo de infecção que possa causar outro Adão e Eva de novo. Não queremos seguir esse caminho de resolver o problema do pecado neste planeta. Há pessoas que pensam que Deus deveria simplesmente perdoar a todos, levar todos para o céu. Isso resolveria o problema? O que fariam lá no céu? Faça as mesmas escolhas que eles fizeram aqui na Terra. Comece tudo de novo. Perpetue o pecado, e o pecado é o monstro que causou todos os nossos problemas nesta Terra. O pecado não pode ser facilmente resolvido. Deus não pode levar pecadores para o céu com seus pecados. Isso se torna o ponto principal. Deus tem um grande problema em fazer isso, mesmo para Deus. A questão é: Deus algum dia será capaz de produzir um povo nesta terra que tenha demonstrado que odeia o pecado e ama o caminho de Deus? E lembre-se, há restrições no caminho de Deus. Há algumas coisas que talvez você gostaria de fazer, mas não funcionam bem no sistema que Deus delineou. Então, novamente, o santuário é o lugar onde precisamos ir para entender o que Deus está fazendo para salvar os pecadores sem salvar o pecado. Lembre-se, não diz com o texto que acabamos de ler, Daniel 8,14, não diz: então o santuário permanecerá no processo de purificação. Não diz isso, diz: então o santuário será purificado, feito, concluído, última vez. No santuário, e somente no santuário, Deus resolve o problema de salvar pecadores sem salvar o pecado. E é isso que precisamos entender. Ele separa o pecado dos pecadores para que possa queimar o pecado sem nos queimar com ele, os pecadores. Isso é extremamente caro. Custou a vida de um membro da divindade. Custou-lhe o sofrimento nesta terra. Não pense que o seu sofrimento começou apenas na cruz. Começou desde o momento em que ele nasceu. E ele aprendeu muito rapidamente quem também teve que pagar o preço do seu nascimento através da destruição de Herodes. Infinitamente caro. Como salvar pecadores sem salvar o pecado? E a única maneira que Deus disse que funcionaria é através do santuário. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho amado para morrer uma morte que não parecia válida de forma alguma. A dor que nossa transgressão causou. Suponha que eu esteja carregando um vaso com lindas flores e o deixe cair. Lá está ele, em 100 pedaços no chão. Eu penso: bem, que pena. Gostaria de não ter feito isso, mas vou pagar por isso. Vou fazer isso. Então, vou até o pastor e digo: irmão, me desculpe, quebrei este vaso, vou comprar outro para você. Quanto custa? Acho que uns 10, 20, 30 dólares, não muito. Quando percebo que ele parece muito sério, pergunto: o que foi, amigo? Você parece triste. E ele responde: irmão, preciso te dizer, esse vaso é uma antiguidade. Foi passado de geração em geração na família. Só conheço um outro vaso igual a ele. É de um antiquário em Nova York. O preço lá é de uns $1.000. Será que isso faz alguma diferença na forma como encaramos o pequeno acidente de deixar o vaso cair? Não é algo tão sério. Você pode comprar outro vaso. Não leve isso de ânimo leve agora. Estou mais arrependido agora do que há 2 minutos por ter quebrado aquele vaso. Há alguma diferença agora? Descobri o custo. E, meus caros amigos, esse é o custo que precisamos reexaminar regularmente. Lembrem-se daquela famosa frase que quase ninguém leva a sério. Espero que haja alguns aqui que o façam. Passe essa hora reflexiva de cada dia estudando a vida de Cristo, especialmente suas cenas finais. Precisamos entender qual é realmente o custo do meu perdão,
Nós nos encontramos repetindo o ciclo de pecar e arrepender-se, pecar e arrepender-se. Acredite, nunca pararemos de pecar e permaneceremos parados, até que vejamos a feiura do pecado. No verdadeiro santuário e nos cultos, aprendemos esta mensagem. Por que há 2 cômodos no santuário? Porque há um pátio ao redor do santuário. O que tudo isso significa? 3 lugares diferentes em que Deus está envolvido no perdão dos pecadores? A razão é que há 3 trabalhos a serem feitos, e é por isso que existem 3 lugares. Um pátio, um lugar santo e um lugar santíssimo. Precisamos estudar e entender o que Jesus faz em cada uma das 3 partes do santuário. Qual é a nossa parte em cooperar? Então, e somente então, poderemos nos unir a Ele na solução deste problema do pecado para toda a eternidade. O grande propósito da mensagem do terceiro anjo é concentrar nossa atenção na obra atual de Jesus no lugar santo. Mas lembre-se, nenhuma obra poderá ser realizada no lugar santíssimo até que a obra seja concluída no lugar santo. E nenhuma obra poderá ser realizada no lugar santo até que a obra no pátio seja concluída. O centro de tudo isso está bem no fundo daquele santuário. Há uma caixa especial lá e a lei está contida nela. E Deus nos orientou sobre como isso deve ser cuidado. Como Deus deu a Moisés a sua lei, ele disse: Moisés, aqui estão as instruções para escrever a lei. Vou lhe dar bastante tempo para fazer isso direito. Ou ele citou a lei de Deus, sua lei, a lei de toda a eternidade, palavra por palavra, frase por frase, mandamento por mandamento. Deus não deixou a Moisés a tarefa de escrever seus mandamentos. Portanto, nenhuma obra é feita no Santíssimo até que o Santo seja estabelecido. Nenhuma obra é feita no Santo até que seja realizada no pátio, mesmo que o centro de tudo isso ainda esteja no centro do tabernáculo, no Santíssimo. Deus escreveu aquela mesa com a sua própria mão. Certo, o que aconteceu quando Moisés quebrou a mesa inteira? Trouxe-a do Monte Sinai e jogou-a no chão, quebrou-a. E o que ele fez com o resto da mesa? Pedras. Ele as moeu até virar pó e fez as pessoas beberem. Isso não deve ter sido nada agradável. Tudo bem, aqui estamos. Os pecadores pensam que estão limpos, não é mesmo? Às vezes, eles não se olham no espelho da lei de Deus. Como Deus vai cancelar a nossa morte por nós e nos levar para o céu, e ainda assim não deixar nenhum pecado, nenhuma infecção entrar? Como Ele vai se livrar do pecado e não do pecador? No tribunal, é por aí que temos que começar. No pátio do santuário, o processo começa. Não podíamos ir onde ele está, então ele desceu até onde estamos. E a Bíblia trata do pecado como algo que pode ser transferido de uma pessoa para outra e de um lugar para outro. Como o pecado é transferido de mim para Jesus Cristo? Essa é a questão. Ele transfere o pecado de si mesmo para o substituto do indivíduo. Seu pecado está no substituto. O homem era culpado, mas agora o substituto é culpado. Ele deve morrer. Por quê? Porque o pecado foi transferido para ele. Portanto, é em perigo. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não, o substituto deve morrer. Deve morrer. Agora, quem vai matar o substituto? Aqui, meus amigos, está um dos pontos mais vitais de todo o serviço do santuário. Quem mata o sacrifício? Você e eu fazemos. Você e eu. Essa é a única maneira do pecado sair de você e entrar no santuário. É você e eu que matamos o sacrifício. Por quê? Porque foi o meu pecado que causou o Calvário. Meu pecado causou destruição nesta terra. Meu pecado causou inundações, terror e todo tipo de coisas. Meu pecado. Se não fosse pelo meu pecado, nada disso seria necessário. O pecado causa morte, dor e sofrimento. Eu devo morrer. Mas Deus diz: não, eu tenho uma saída para esse problema, um substituto. Mas como será morto? Pelas minhas mãos, não por algum sacerdote em algum lugar, não por transferência de responsabilidade ou propriedade, mas eu devo morrer se quiser ter uma chance de vida eterna. Precisamos entender isso antes mesmo de podermos estudar o que acontece no lugar santo e no lugar santíssimo. O sangue que é ministrado no santuário deve ser derramado no pátio.
Ela precisa ser eliminada quando chegamos à Bíblia. Vamos abrir um texto. Está no Antigo Testamento. Um daqueles livros escondidos no Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10. E não se incomodem, tenho algum tipo de alergia contra a qual ainda não me livrei. Zacarias 12, 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Essa é uma situação bastante difícil, não é? Que você deva estar amargurado com o seu pecado, irado com o seu pecado, sofrendo por causa do seu pecado. Duas fotos. Primeiro, veja o homem no altar. Ele confessa seu pecado sobre a cabeça do substituto, e então ele pega a faca e mata o sacrifício, corta sua garganta, e ele sangra até a morte. Ele olha nos olhos daquele cordeiro inocente. Você consegue imaginar como foi para Adão, o primeiro a oferecer um sacrifício, olhar nos olhos daquele cordeirinho que ele havia acabado de nomear, e então perceber que aquele cordeiro carregaria seu pecado e sofreria a penalidade por ele? Uma criatura inocente morrendo por causa do pecado por suas próprias mãos. E ele tira a vida daquele cordeiro? Talvez não pecássemos tão facilmente. O que você acha? Se vivêssemos no período do Antigo Testamento, talvez não fosse tão fácil. O que aquele peso do pecado fez com o cordeiro naquela época? Tirou a vida dele. Aquele cordeiro não continuaria a viver. Tirou a própria vida. Vamos tentar outro texto. Zacarias. O mesmo texto, mas agora com um sabor diferente. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Olhai para mim, a quem traspassaram. O pecado já fez você se sentir tão mal assim? Essa é a cura para o pecado, e essa é a única cura para o pecado. Você mata esse pecado. Você mata um ente querido. Você mata alguém que você levou à destruição por suas escolhas. Nada que o sacerdote possa fazer dentro do santuário ou no lugar santíssimo pode mudar o que tem que acontecer no pátio. Que você é responsável pelo que aconteceu no Calvário. E você leva essa questão a sério. Quando chegamos ao Calvário, vemos alguém que foi morto não por acidente, não apenas por infortúnio, mas por nosso pecado deliberado e presunçoso. E esse é o único pecado que realmente existe. Erros podem ser cometidos. Coisas podem não funcionar tão bem quanto pensávamos. Isso não é pecado. Pecado é quando sabemos o que Deus diz e dizemos: não vou fazer assim. O pecado é uma escolha deliberada, sempre deliberada e intencional. Vemos aquele a quem matamos com nossas transgressões e dizemos: Deus, é esse o preço? É isso que custa? É isso que o pecado deve fazer? Não há outra maneira? E meus amigos sabem que não há outro jeito. Não há outro jeito de termos paz em nossos corações e sermos perdoados. E podemos até dizer: estou a caminho do céu, a menos que isso tenha acontecido. Que reconheçamos que nosso pecado matou Jesus Cristo. Não teremos mais ninguém precisando nos implorar para fazer o bem depois disso, certo? Não teremos mais ninguém tentando dizer: bom, se você fizer tudo isso, vai dar tudo certo. Não há nada que possamos fazer para apagar esse pecado. Só um pouco de trabalho missionário, talvez? Não é o suficiente. Quando nossos corações estão partidos pelo pecado, vemos o que a transgressão fez a Jesus. Acho que só podemos dizer dois conceitos depois disso. Senhor Jesus, tira esse pecado, tira-o. Por favor, tira-o para sempre. Para sempre. Você tem algum pecado que precisa levar a Jesus agora mesmo? Essa é a questão em jogo. Peça a Ele para tornar real para você que Ele morreu por você, que você entende completamente a dor do seu sofrimento. Ele está ansioso para levar o seu pecado, por mais difícil que isso seja para ele, porque houve apenas uma vez na história do universo em que um dos membros da divindade perdeu o contato com os outros.
Jesus perdeu o contato com seu Pai e com o Espírito Santo. Por pelo menos 3 dias, ele perdeu o contato. Chame-o pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nossas mãos cravaram os pregos? Estamos falando sério? Pegamos a lança e perfuramos o coração dele? E assim, viemos agora mesmo, trazemos nossos pecados e os colocamos sobre aquela cabeça que foi ferida por nós. E dizemos, perdoa-me por cada pecado deste longo e negro catálogo que venho praticando. Agora mesmo, coloco esses pecados sobre Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus. Agradecemos-te porque, neste processo, o pecado é separado de nós. Só isso. Está separado de nós, então não temos essa responsabilidade. Pela fé, reivindicamos o sangue purificador. Cremos que Jesus morreu em nosso lugar e levou nossos pecados para que pudéssemos ser livres. Há um hino que cantamos, e ele é tão importante, assim como eu, sem nenhum apelo, exceto que teu sangue foi derramado por mim, e que tu me convidas a ir até ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Essa é a única maneira pela qual Deus permitiu que o pecado fosse erradicado de nossos corações. Vamos para outro texto. Hebreus capítulo 6, começando com o versículo 18. Hebreus 6, 18. Para que por 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Portanto, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, constituído sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se quisermos saber quanto custa o pecado, precisamos passar por essa experiência. Não basta dizer, sinto muito, mas isso não basta. Isso não resolve o problema, porque vamos quebrar a lei de Deus novamente. É assim que somos, fazemos isso repetidamente. Como vamos parar de fazer isso? Como isso será resolvido para que o pecado não nos acompanhe para o céu? Como isso pode ser feito? O assunto do santuário, diz Ellen White, e o juízo investigativo devem ser claramente compreendidos pelo povo de Deus. Testemunhos, volume 8, 315. Em um mundo adventista do 7º dia, isso não é vago, é real, é tangível. Nossa esperança está ancorada no véu onde Jesus está. Vamos ler novamente em Hebreus. Hebreus, capítulo 8, começando com o versículo 1. Ora, das coisas que dissemos, esta é a suma. Temos um sumo sacerdote que está assentado à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor lançou, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, é necessário que este também tenha alguma coisa a oferecer. Algo para oferecer. Para que servem os sacrifícios? Hebreus 5 nos diz que os sacrifícios são pelos pecados. Alguns de vocês devem se lembrar que, há algum tempo, o cirurgião geral anunciou que evidências científicas demonstravam que cigarros causam câncer de pulmão. Então, o que ele sugeriu que fizéssemos? Ele montou alguns experimentos que precisavam ser mostrados. Uma grande porcentagem dos que fumavam parou de fumar quando viu esses experimentos e seus resultados? A maioria continuou fumando e milhares começam a fumar todos os dias. Isso não parece resolver o problema. As empresas de tabaco decidiram realizar pesquisas por conta própria também. Seria o objetivo ajudar as pessoas a parar de fumar? Foi para isso que fizeram a pesquisa? Não, era para encontrar alguma evidência de que fumar não era tão ruim quanto você pensava. Afinal, não era tão ruim assim. Atitude popular em relação ao pecado. A maioria de nós quer algo que nos garanta que, afinal, não é tão ruim assim. Nosso pecado não é tão ruim assim. Ou então, querem algo que os ajude a continuar pecando e ainda estar em condições de salvação. Um ou outro. Espero que você esteja procurando uma maneira de se livrar do pecado. Espero que você queira isso na sua vida, porque de que adiantaria você subir ao céu e cometer esse pecado lá em cima? De que adiantaria?
Hebreus 9, versículo 26. Porque, do outro modo, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, uma vez por todas, no fim dos tempos, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele vai aniquilar o pecado. É isso que Deus precisa fazer se quisermos que haja um universo livre do pecado. Ele precisa aniquilar o pecado. Ele precisa erradicá-lo. Ele precisa apagá-lo, livrar-se dele para sempre. Ele nunca mais poderá voltar a existir. Todo o problema do pecado será resolvido no santuário e por meio dele. Foi aí que Deus explicou, frase por frase. Em nossos estudos diários, vamos analisar o serviço típico descrito em Levítico 4, 5 e 6. 10 vezes nesses 3 capítulos, Levítico, a palavra, o sacerdote fará expiação por vocês. O sacerdote fará expiação por vocês. Deus queria que Israel entendesse 2 coisas. Primeiro, eles não podiam fazer a expiação. Não havia nada que pudessem fazer. Segundo, o sacerdote poderia fazê-lo e o faria se eles cumprissem as condições e cooperassem. O sacerdote faria se... Essa palavra, expiação. O mensageiro do Senhor descreve essa palavra como, na verdade, 3 palavras. Em um significava. É disso que se trata tudo isso. Deus está tentando unir aquilo que foi dilacerado pelos nossos pecados. O homem e Deus se uniram, não pelo homem mudando Deus, mas por Deus mudando o homem, nós. Se todo o plano de salvação realizado fosse cancelar a penalidade pelo pecado, ainda não teríamos expiação. Deus simplesmente anula a penalidade. Não haverá expiação nesse processo. Veja bem, não somos universalistas. A Bíblia não ensina, nem há nada no plano de salvação que torne... É possível que Deus simplesmente apague, cancele, se livre dos registros dos nossos pecados. E então tudo se resolve bem depois disso. Isso seria terrível, porque não resolveria nenhum problema. Tornaria o céu um lugar de tormento e ira eternos, se Deus fizesse isso. Se Deus vai levar para o céu todos que seriam felizes lá, qualquer pecado que permaneça em nós nos tornará infelizes. Isso significa que não levamos nenhum pecado conosco para o céu. E lembre-se, livre escolha. O livre-arbítrio sempre será a regra, para sempre, por toda a eternidade. E você precisa ter certeza absoluta de que não está levando o pecado consigo para o céu. A expiação tem a ver com algo mais profundo do que cancelar a penalidade pelo pecado. Isso é bom, mas não é suficiente. Ela lida com o pecado em si. Em Isaías 59 diz: as tuas iniquidades fazem separação entre ti e o teu Deus. O que nos separa de Deus? Nossos pecados. Nada mais. Enoque manteve-se completamente separado de Deus por toda a vida? Não. Ele encontrou uma maneira de se separar do pecado. E Elias? Todos estes se separaram do pecado. A expiação tira o pecado do caminho, da nossa experiência, embora o homem e Deus sejam reunidos novamente, mais uma vez. Enquanto o pecado permanecer entre nós e Deus, ainda precisamos de uma expiação. Ainda não está feita. 10 vezes encontramos a promessa: o sacerdote fará expiação por vocês. O homem que queria ser perdoado trouxe seu sacrifício. Ele veio trazendo sua oferta. Ele veio trazendo o sacrifício. O que é o sacrifício para nós? Jesus Cristo. Então viemos trazendo nossa oferta. Jesus Cristo. Viemos com e no poder e na presença de Jesus Cristo. Ele teve que trazer sua oferta no Antigo Testamento. Então chegamos ao ponto de orar com o nosso Cordeiro, o amado Filho de Deus. Esse é o nosso sacrifício. Não há outro sacrifício. E então o pecador deveria impor a mão sobre a cabeça daquele sacrifício para transferir a responsabilidade pelo pecado de si mesmo para o animal inocente. Assim, o indivíduo não seria mais responsável, não haveria mais culpa. Então o substituto foi morto, e lembre-se novamente de quem o matou. Você fez, com sua própria faca e sua própria mão. Você tirou a vida daquele animal. Vamos ler Levítico, lá no Antigo Testamento. Levítico
Capítulo 4, começando com o versículo 16. O sacerdote ungido trará do sangue do novilho, não todo ele, à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o dedo em um pouco do sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Observe todas as etapas desse processo. O sacerdote não fazia esses passos. O indivíduo fazia esses passos. O sacerdote se certificava de que o sangue fosse separado. Parte dele ia para o santuário. Parte ia para a base do altar de holocaustos. Tudo em um lugar especial. Do pátio, onde o substituto havia sido morto, o sacerdote carregava o sangue para o santuário. O sangue manchando o santuário representava várias coisas. Perdão, vamos ler mais uma. Bem lá no fundo do livro dos Salmos, por incrível que pareça. O Salmo é o inário da Bíblia. E no Salmo 32, versículo 1, temos uma ilustração perfeita disso. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoado. De quem é o pecado? Coberto. Cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Do pátio onde o substituto havia sido morto pelo indivíduo, o pecador, o sacerdote carregava o sangue para o santuário. O sangue que mancha o santuário representa o perdão. Ele nos dá uma segunda chance. Não somos mais culpados. Nesse sangue aspergido no santuário está o perdão dos pecados concedido por um Salvador que permitiu que seu sangue fosse derramado, e nossos pecados são cobertos por sua vida. Olhe um pouco mais além. Este serviço representa a transferência do pecado do pecador, através do substituto, para o santuário. O santuário é onde Deus vive. O santuário são as suas regras. O santuário é a sua organização. O santuário é como ele opera, para o santuário. Foi o pecado colocado sobre a cabeça do substituto que o levou a ser morto. Portanto, o pecado estava sobre o sacrifício quando ele morreu. Não mais sobre o indivíduo que havia pecado, mas era transferido para o sacrifício. E quando morria, morria como um substituto. Então, aquele sangue era levado para o santuário carregando o pecado. É assim que você tira o pecado de você e o joga no santuário. Ele precisa ser tirado de você e jogado sobre o substituto. Um cordeiro não teria morrido se o pecado não tivesse sido colocado nele, correto? Não há necessidade de levar um cordeiro ao altar. Jesus não teria morrido se nossos pecados não tivessem sido colocados sobre ele. Na cruz ele morreu, no santuário ele vive. Louvado seja Deus por isso. Esse é um sacrifício que não precisava morrer para sempre pelos meus pecados. No santuário. Nossos pecados são transferidos de nós para o santuário. Precisamos visualizar isso. Precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos vivenciar isso. Precisamos orar a Deus. Senhor, tira esse pecado de mim. Eu o odeio, mas o amo ao mesmo tempo. Por favor, tira-o de mim para sempre. Eu não o quero na minha vida. No santuário ele vive por nós. No santuário ele carrega os nossos pecados. Então, onde estão os seus pecados agora, meus amigos? Ou eles estão com vocês, vocês são responsáveis por eles, ou estão no céu, no santuário celestial. Esses são os únicos 2 lugares onde o seu pecado pode estar. Ou com vocês, e vocês vão pagar por ele, ou no céu. Seja pelo seu coração ou pelo sangue de Jesus, eles foram transferidos para o santuário celestial. Espero que você tenha certeza de que seu pecado está coberto. Pelo sangue de Jesus Cristo que seu pecado está coberto. Culpa, medo, preocupação e inquietação com o pecado estão deixando as pessoas deste mundo loucas. Estamos vendo isso ao nosso redor. Traga o seu pecado para o santuário. Não o carregue. Você não tem capacidade. Coloque-o sobre o Cordeiro de Deus. Confesse-o. Entregue-o a ele. Deixe que a morte dele substitua a sua morte. Deixe que ele carregue o seu pecado. Se esse fardo for deixado sobre você, ele vai destruir a sua vida. Você morrerá por toda a eternidade. Tudo bem, voltando para Levítico, ok?
Levítico, desta vez, capítulo 5, e começaremos com o versículo 5, Levítico 5, versículo 5. Sobre tudo aquilo sobre o qual jurou falsamente, ele restituirá o valor original e acrescentará a quinta parte, e o dará àquele a quem pertence no dia da sua oferta pela culpa. Então, em primeiro lugar, se você sabe que prejudicou alguém por julgar mal ou fazer algo errado, você não apenas restitui o que tomou, mas também acrescenta um quinto a ele. Esse era o plano naqueles dias. Versículo 6. Ele trará a sua oferta pela culpa ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, como oferta pela culpa ao sacerdote. Essa é a maneira. Essa é a única maneira. E agora, quando estamos lidando com isso, vamos ser específicos. Voltemos ao capítulo 5, versículo 5. E será quando ele for culpado de uma dessas coisas que confessará que pecou naquela coisa, e trará a sua oferta pela culpa ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou um cabrito. Os bodes para oferta pelo pecado, e o sacerdote fará propiciação por ele, pelo seu pecado. Muito bem, agora observe atentamente o que o versículo 5 acabou de dizer. Ele será culpado de uma dessas coisas. Ele confessará que pecou naquela coisa, naquilo. O que isso significa? Como isso funciona? Você já ouviu alguém se levantar em uma reunião e dizer: se eu já fiz algo errado que ofendeu alguém, espero que todos me perdoem? Não é disso que estamos tratando aqui. Em Levítico 5, versículo 5, ele confessará que pecou naquela coisa. Se pecamos especificamente, precisamos nos arrepender especificamente, não de forma geral, mas especificamente daquele pecado. Jesus nunca vai tirar o seu pecado a menos que você se livre dele. Você precisa fazer isso. Esse é o seu papel e é tudo o que você pode fazer. Livrar-se desse pecado. Ele não vai tirar o seu pecado de você. Você precisa vir e entregar esse pecado a Jesus. Você precisa vê-lo morrer por você. Observe aquela experiência na cruz, especialmente. E pela fé, entre no santuário e cubra esse pecado, o seu pecado, com a vida dele. Então você saberá que o seu pecado foi transferido para o santuário celestial. Não brinque aqui. Estamos lidando com o que não pode ir para o céu. Se Deus permitir que isso aconteça no céu, o universo será destruído novamente, para sempre. E Ele não permitirá que isso aconteça. É o fim? Não, não é o fim. É o começo. Tudo o que mencionei aqui é o começo do processo. Mas é crucial. No entanto, é até aí que a maioria das pessoas vai, mesmo nas igrejas hoje em dia. O processo inicial. Jesus morreu na cruz. Sacerdote perdoando os meus pecados. Estou livre, sem problemas. Você sabe qual é o propósito de levar os pecados para o santuário? É para se livrar dos pecados. Este é o processo de se livrar dos pecados. É para finalmente apagá-los. Lembre-se, cobrir e apagar não são os mesmos conceitos. Cobrir significa estar coberto pela responsabilidade de outra pessoa. Ele agora está sendo o seu portador dos pecados. Apagá-los é outra questão. Como ele pode apagá-los do santuário celestial? Vamos ler. Está no Antigo Testamento. Acredite ou não, no Antigo Testamento, não apenas no Novo Testamento. Jeremias, capítulo 50, perto do final do seu magnífico livro da Bíblia. Jeremias, capítulo 50, versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, não dizem que dias e em que tempo, diz o Senhor, se buscará a iniquidade de Israel. E haverá, qual é a próxima palavra? Nenhum. E os pecados de Judá, e eles não serão encontrados, pois perdoarei aqueles que eu reservo. O perdão não é o fim do processo, é apenas o começo. Algo mais precisa acontecer. Portanto, se você procurar pecados, não encontrará nenhum. Se procurar transgressões, não será encontrado. Elas não serão encontradas. Deus fará uma obra completa para se livrar do pecado. Essa é a questão, livrar-se do pecado. Foi por isso que Jesus morreu, para dar fim ao pecado. Primeiro na sua vida, e depois para todos que escolheram Jesus como Salvador.
Que dia foi aquele em que os pecados foram eliminados? Dia da expiação. Exatamente. O sumo sacerdote sai carregando os pecados. E o que ele faz com eles? Ele os coloca em um bode especial que nunca havia sido usado antes neste processo, o bode expiatório, onde eles estiveram o ano todo, no santuário, armazenados no lugar santíssimo do santuário terrestre e celestial. O propósito de colocá-los ali é tirá-los de lá. É isso que torna esse processo único. Não parece muito lógico, não é? A razão pela qual trazemos os pecados para o santuário é para tirá-los de lá. E é aí que Deus entra em cena. Digamos que você tenha uma lavanderia que você frequenta regularmente. Toda semana você coloca as roupas para lavar, elas estão sendo lavadas e você as tira. Então, o que é o santuário? É a lavanderia de Deus. O santuário é a lavanderia de Deus. O propósito de colocar as roupas para lavar é tirá-las, certo? Elas não fazem nada de bom se ficarem em casa. Alguma coisa é feita a respeito delas enquanto estão lá. Elas entram sujas e saem limpas. Será possível nunca mais entrarem sujas? Esse é o verdadeiro dilema. Será possível? A lavanderia vai fechar. Acredite ou não, imagine que da próxima vez que você levar uma carga de roupas para a lavanderia, veja uma placa enorme dizendo que essa lavanderia fechará em 31 de dezembro. O que você vai fazer agora? Imagino pessoas em pequenos grupos por toda a região perguntando: o que vamos fazer? Sempre tivemos lavanderia aqui. Isso é normal. Precisamos de uma lavanderia na cidade. Isso é impossível. Suponha que vemos outra placa abaixo daquela primeira placa que diz: agora há aulas diárias sobre como manter suas roupas limpas e não é mais necessário lavá-las. Isso nos deixaria animados com algo diferente de tudo o que já havíamos conhecido em nossas vidas. Leve as roupas para lavar, elas estarão limpas e você não precisará mais lavar roupa. Se você realmente quisesse usar roupas limpas, se realmente acreditasse que a lavanderia fecharia, você assistiria a essas aulas. Eu sei que sim. Descubra como você pode manter as roupas limpas permanentemente. Não precise mais se preocupar com a lavanderia. E as aulas estão sendo realizadas hoje no Santuário Celestial para que possamos entender sobre como manter as roupas limpas, como manter o pecado fora de nossas vidas, como evitar que o pecado nos infecte. Pode ser feito, será feito, é a promessa de Deus. Então é aqui que você confia em Deus ou não confia em Deus. Se você confia em Deus, vai se perguntar: como posso manter minha vida livre do pecado? Como posso fazer isso, Senhor? Eu odeio isso, mas eu amo isso. E é uma coisa difícil para mim lidar com isso. Eu odiaria pensar que meu bendito Senhor teria que ficar naquele lavatório celestial todos os dias, pelos próximos milhões de anos, limpando meus pecados. Isso não seria algo que eu apreciaria de jeito nenhum. Tem que acabar com isso. O santuário precisa ser purificado. Então eu fui purificado ao sacrificar o sacrifício Jesus Cristo. Agora, o sacrifício colocou todos esses pecados no santuário. Deus é responsável por eles. Ele é responsável pelos seus pecados. E Ele entende o que você passou e o que você fez. Não há segredos para Deus. Então Ele sabe. E agora ele está tentando fugir, encontrar uma maneira de tirar o pecado do santuário para que a lavanderia possa fechar para sempre. É disso que se trata o plano, não é? A lavanderia vai fechar e vai fechar em breve. Será que Deus vai fechá-la e deixar as pessoas continuarem pecando e finalmente dizer: bem, não conseguimos impedi-los de qualquer maneira. É assim que eles foram criados e nasceram. Teremos que abrir os portões e deixá-los entrar. Como seria isso? Você sabe como seria. Sabemos de 6.000 anos em nossas vidas. Você tem certeza, e esta é a verdadeira questão para você e para mim, você tem certeza de que seus pecados estão no santuário, foram transferidos por você ao ver Jesus Cristo como seu portador de pecados, e ele os levou para o santuário. E eles serão purificados de alguma forma. Você quer ter certeza de que seus pecados estão cobertos no santuário. Tenha mais certeza disso do que de qualquer outra coisa em sua vida. Você pode ser um fracasso total no que escolher fazer em sua carreira. E daí, se seus pecados estiverem no santuário, você estará no céu e aprenderá uma nova carreira.
Não terá nada a ver com a limpeza de pecados. Você quer se livrar deles? Coloque esses pecados, os seus pecados, sobre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Converse com Jesus. Entregue os seus pecados a Ele. Ele os levará. Ele prometeu isso. Ele os levará. Então, podemos agradecer a Deus pela certeza de que Ele terminará o que começou. Certo? Agora chegamos à última parte do processo. Levítico capítulo 16. O capítulo 16 de Levítico é um capítulo em que cada um de nós está vivendo agora. Todas as outras coisas aconteceram no passado. Agora estamos vivendo em Levítico 16. Vamos tentar o versículo 29. E isto será para vós um estatuto perpétuo. No 7º mês, no 10º dia do mês, observareis as palavras. Afligi as vossas almas e não façais trabalho algum, quer seja o natural do vosso país, quer o estrangeiro que peregrina entre vós. Pois naquele dia as palavras do sacerdote farão expiação por vós. Para quê? Para vos purificar, não para vos perdoar, não para vos cobrir, para vos purificar, para que sejais limpos de todos os vossos pecados diante do Senhor. Nunca nos esqueçamos de que o que era feito no santuário terrestre é feito, na realidade, no santuário celestial. Se quiser conferir, leia O Grande Conflito, página 420. Quando o dia da expiação se encerrava, havia um santuário limpo, limpo de todos os pecados que haviam sido trazidos para lá durante todo o ano. Tudo acontecia dessa maneira. Deus terá um santuário limpo? Bem, você sabe como era para os israelitas, não sabe? Eles limparam aquele santuário. Eles enviaram os pecados para o deserto na cabeça de um bode expiatório por um homem apto. E então, o que aconteceu um pouco, digamos, depois da meia-noite, quando eles fizeram tudo o que precisavam fazer, alguém disse algo a alguém e tudo começou de novo. E começamos a acumular pecados no santuário, um por um, e eles enchem todo o santuário. Deus tem um problema terrível nas mãos, não é mesmo? Como nos levar para o céu sem levar nossos pecados para lá? Como ele pode fazer isso? Este é um problema além da nossa capacidade de realmente compreender. Mas podemos crer. Deus diz que purificará o santuário. Eles ficarão limpos? A menos que as pessoas se purifiquem, o santuário jamais ficará limpo. Como isso poderia acontecer? Se estivermos continuamente entregando pecados ao céu indefinidamente, o santuário jamais poderá ser purificado. Mas Deus diz que será. O propósito do sacrifício, lembre-se, no serviço diário, era levar os pecados para o santuário, onde Deus pode lidar com eles. O propósito da aspersão do sangue no dia da expiação é tirar os pecados do santuário, onde Deus não mais carrega a responsabilidade pela minha grosseria e meus hábitos pecaminosos. Ele não é mais responsável. Outro texto, Efésios, Novo Testamento agora. Efésios, capítulo 5. E começaremos com o versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que ele fez isso? Ele a santificasse e a purificasse com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, a igreja, você e eu, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso parece um sonho impossível? Sabe, é verdade, não é? Como isso pode acontecer? Como Deus pode garantir que isso seja feito? E o santuário, você e eu, meu santuário pessoal em minha mente, como você e eu podemos ser completamente limpos e nos manter limpos pelo resto da eternidade? Sem manchas, nem um amassado. Que roupa boa, não acha? Você e eu devemos levar nosso sacrifício à porta do santuário. Tenha isso em mente. Não se esqueça de nenhuma parte dos passos. Devemos confessar nossos pecados. Devemos sacrificar o sacrifício e confiar que o sacerdote colocará o sangue onde ele pertence, dentro do véu, para que nossos pecados sejam transferidos de nós e de nossos corações para Jesus Cristo, que os levará por nós. Somente por meio da obra final do dia da expiação, os pecados podem ser apagados para sempre. Então é aí que estamos, pessoal.
Nossos pecados estão sob o controle de Jesus Cristo? Essa é a verdadeira questão. Precisamos ter nossos pecados colocados sobre os ombros dele. Precisamos vê-lo como o sacrifício que estamos matando por meio de nossas escolhas. Mas então, alguma outra coisa tem que acontecer, não é? No dia da expiação, não há cerimônia de imposição de mãos sobre o bode do Senhor, aquele que é do Senhor, para transferir pecados para aquele bode. Não é disso que se trata o dia da expiação. Os pecados pelos quais este bode vai pagar, o bode expiatório agora, já estavam no santuário. Estavam lá sob o controle de Deus. O propósito de matar animais no serviço diário era fazê-los entrar. O serviço do dia da expiação é tirá-los de lá. Portanto, Deus não é mais responsável pelos pecados que cometi. A expiação final é uma expressão usada por Ellen White. Expiação final. Precisamos da cruz? Sim. Precisamos da obra mediadora de Jesus no lugar santo. Precisamos da sua expiação final no lugar santíssimo do santuário. Essa é uma contribuição adventista distinta. Não conheço nenhuma outra organização que ensine a expiação final. Feito na cruz é o que ouço em todos os lugares. Jesus perdoou meus pecados, ele os apagou, todos eles se foram, então não há mais nada que eu precise fazer. Não é isso que o santuário ensina, é? O santuário é um sistema completamente diferente, a expiação final no lugar santíssimo. Esta é uma compreensão mais completa do plano de salvação. Portanto, em sua imaginação, isso deve ser feito em suas mentes. Em sua imaginação, visualize o bode expiatório. Veja Arão, o sumo sacerdote, com as mãos sobre o bode expiatório, confessando sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todos os seus pecados. Agora, observe o bode sendo levado para fora. Onde estão os pecados agora? Eles se foram porque aquele bode nunca mais voltará ao santuário. Essa era a função do homem apto, levar aquele bode para o deserto e garantir que ele nunca mais voltasse. Os pecados nunca mais voltarão. Está tudo feito, está limpo. Então, eu oro para que, neste momento, vejamos nosso grande sumo sacerdote no céu, de pé naquele templo, carregando o meu pecado, carregando-o. No serviço celestial, existe apenas o Cordeiro. E assim, para cada pecado, ele sofre novamente. Para cada pecado que eu continuo a cometer, ele sofre novamente. Quanto àqueles que continuam pecando, quando sabem que não devem, que é a maioria de nós, está escrito que eles crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, versículo 6. Jesus ficou pendurado numa cruz de madeira por 6 horas, para que você e eu pudéssemos entender como ele ficou pendurado numa cruz de dor por 6.000 anos. Aquele curto período de dor não é nada comparado ao que ele sofreu e ainda sofre hoje. Depois que o sacrifício é oferecido no tribunal, o sacerdote carrega esses pecados. Ele é o responsável agora, não você. Por quanto tempo ele os carrega até que o sangue seja aspergido no propiciatório e o sumo sacerdote tire os pecados e os coloque sobre o bode expiatório? Eles permanecem registrados no santuário para sempre, até o dia da expiação, que está ocorrendo agora. Estamos vivendo nesse dia da expiação. Mensagens Escolhidas, volume 1, 343. Cristo Jesus é representado como estando continuamente em pé diante do altar, oferecendo momentaneamente o sacrifício pelos pecados do mundo. Ele os está oferecendo hoje? Sim, ele está. O sacrifício expiatório, cite novamente, por meio de um mediador, é essencial por causa da prática constante do pecado. Você está feliz por haver um sacerdote disposto a tirar esse pecado de nós e carregá-lo por nós? Isso precisa acontecer antes que Jesus possa vir reivindicar seus filhos. O dia da expiação deve ser concretizado em nossas vidas hoje. O Salvador respeita nosso poder de escolha. Ele não violará nossa escolha, não apenas no início da vida cristã, mas ao longo de todos os dias. Temos o poder de escolha. Eu me aproximo de Jesus na porta do santuário e digo: Jesus, sinto muito por este pecado. Sei que ele parte o seu coração e eu já cansei dele. Eu realmente cansei dele. Quero que você o aceite. Nunca mais quero vê-lo. Se não fizermos essa oração, não estaremos realmente confessando um pecado. Nunca mais quero ver isso. Jesus diz: consegui. Eu o tenho.
e ficarei feliz em guardá-lo até o dia da expiação. Se você quiser de volta, me avise, eu o devolvo. É o que ele diz toda vez que confessamos um pecado a ele. É um temperamento raivoso? É crítica? É fofoca? É manter laços? É quebrar o sábado? Não importa. A expiação final não pode vir até que o povo de Deus esteja tão farto do pecado que não queira mais ter nada a ver com ele. E se algum dia quiserem, é algo incrível. Review and Herald, 3 de março de 1874. Alguns poucos em cada geração desde Adão resistiram a todos os artifícios de Satanás. Enoque e Elias são os representantes corretos do que a raça humana poderia ser, se assim escolhessem. Enoque e Elias. Representantes corretos, o que Deus queria que fôssemos, todos nós. O fato de tantos, tão poucos terem alcançado esse objetivo jamais deve limitar nossa concepção do poder de Deus. Se você pode fazer por um, Ele pode fazer por 1 milhão. E Ele pode fazer isso por você e por mim. Por 4.000 anos, a salvação foi oferecida aos homens na expectativa do que Deus faria por eles para perdoar seus pecados. Ele ainda não havia feito isso. E por 4.000 anos, os homens tiveram o privilégio de entrar na experiência de se livrar do pecado em antecipação ao que Jesus faria. Você e eu não precisamos fazer isso. Sabemos o que ele fez. E sabemos por que ele fez. E podemos conviver com isso. Mas, meus amigos, em algum lugar, esta será a nossa última chance. Em algum lugar, Deus vai dizer: terminamos. Terminamos. O tempo da graça vai acabar. Nunca acabou na história da humanidade. Esta é a primeira vez na história do mundo em que toda a igreja, e quero dizer aqueles que estão prontos para ir para o céu, terão alcançado essa experiência. E, infelizmente, muitos que agora professam o nome de Jesus Cristo terão que ser purificados, porque não seriam purificados. Não deixem que isso aconteça. Só há 2 maneiras: limpo ou sujo. Esta geração verá os santos permanecerem, abre aspas, sem um mediador após o fechamento do santuário. Grande conflito 425, após o fechamento do santuário. Fé é simplesmente crer no que Deus diz quando você não consegue ver como funciona, mas só consegue ler histórias na Bíblia. Como os muros de Jericó caíram, o mesmo processo. Como você e eu, individualmente, entraremos nessa experiência, livre-arbítrio. Deve ser assim, amigos, pois a honra de Deus está em jogo. Ele está tomando conta do seu pecado e está pagando por ele agora mesmo enquanto você o comete. Na sexta-feira, a mamãe está arrumando a casa para o sábado. Agora ela está esfregando a cozinha. Ela está quase terminando. Um dos meninos entra com os pés enlameados e anda pelo chão. O que a mamãe faz? Bem, ela vai esfregar mais um pouco. Ela vai, com certeza. E quando ela termina de limpar, Mary chega da escola e seus pés também estão um pouco enlameados. Isso deixa um rastro. Quanto tempo a mamãe vai levar para limpar a cozinha? Um tempo. Isso depende de quando as pessoas param de rastrear na lama. Até que isso acabe, ela terá que continuar esfregando. Lembrem-se, amigos, os pecados que contaminam o santuário não são os pecados dos pagãos e dos infiéis. São as minhas transgressões e as suas transgressões que contaminam o santuário. Jesus está carregando esses pecados agora mesmo, e isso é um fardo pesado sobre os seus ombros. Quando o santuário pode ser interrompido? Quando Deus pode sair do santuário? Quando o fluxo parar de mim para você e para Deus? Quando o fluxo cessa, o santuário pode ser purificado. E só então. Então, hoje, enviaremos a ele a mensagem de que nossos pecados irão embora muito em breve, para o nada, para a terra do esquecimento. Será feito? Estamos no grande dia, esta é uma citação, estamos no grande dia da expiação, e a obra sagrada de Cristo em prol do povo de Deus, que está acontecendo atualmente no santuário celestial, deve ser nosso estudo constante. Nossa, como temos que melhorar! O que Cristo está fazendo no santuário celestial deve ser nosso estudo constante. Testemunhos, volume 5, 520. As crianças enfrentam essas questões quando crianças. Adultos os encaram como adultos. Devemos ensinar aos nossos filhos o que significava o típico dia da expiação. Mesma página.
Quando esta grande verdade, observe estas palavras. Ela não usa essas palavras com muita frequência. Quando esta grande verdade for vista e compreendida, aqueles que a defendem trabalharão em harmonia com Cristo para preparar as pessoas para estarem de pé no grande dia de Deus e, esta é a próxima parte, seus esforços serão bem-sucedidos. Aquilo é. O mesmo livro, Testemunhos, volume 5, 575. Terminando a obra, meus amigos. Já conversamos sobre isso e vimos ilustrações. E então vemos pessoas sendo convertidas nos campos missionários. E louvamos a Deus porque a obra está sendo concluída. Não está. Não até que o pecado seja limpo do meu coração e da minha vida para sempre. Então o santuário será purificado. Ele não pode ser purificado enquanto os pecados estiverem sendo continuamente oferecidos por mim a Deus no céu. É por isso que existe o fechamento da porta da graça. Tem que haver um período de teste. Não por muito tempo, espero, mas um tempo de provação em que Deus dirá ao universo: agora observe, estou interrompendo minha obra de perdoar pecados. Mas tenho um povo com quem tenho trabalhado bem ali na terra, observe-o atentamente. Identifique qualquer pecado que eles estejam cometendo e me conte sobre isso. E esses indivíduos retribuirão a Deus, pois não estarão mais pecando. Eles não estão pecando. Sim, é seguro levá-los para o céu. É seguro torná-los nossos vizinhos. Agora está seguro. Aceitamos o seu plano. Funciona. É por isso que existe o fechamento da porta da graça, porque tem que haver alguma prova de que Deus pode purificar, não apenas perdoar. Ele não pode apagar nossos pecados até que estejamos dispostos a deixá-los ir para sempre, a superá-los. Ele diz que vai acabar com o pecado. Ele vai erradicá-lo. Ele vai acabar com ele. Ele vai apagá-lo. Você está com ele? Você quer que todos os pecados da sua vida sejam apagados? Quando ele vier pela segunda vez, ele não será mais o portador do pecado. Ele estará vestido com vestes diferentes. Ele é o juiz agora. Sua tomada do pecado cumpriu seu propósito. O pecado é apagado antes que ele retorne a este mundo. É purificado do santuário. Por quê? Porque foi purificado do meu coração e do seu coração. Essa é a única maneira de ser purificado. A lama não está mais sendo levada para dentro da casa. Não é mais necessário que Cristo perdoe. Ele encontra a sua igreja e aqui está ela. Efésios 5:27. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Isso tem que ser descoberto antes que ele possa dizer ao universo: dê uma olhada, funciona e funcionará pelo resto da eternidade. Isso emociona minha alma, amigos. O poder deles no sangue de Cristo não apenas perdoa e cobre meus pecados, mas também os elimina para sempre. Então, odiarei com ódio total e nunca mais desejarei voltar a praticá-los. E pela graça de Deus, e esse é o ponto-chave, não pela minha capacidade, mas pela minha escolha, escolho deixar Deus assumir completamente o controle da minha vida e purificá-la de todo o pecado. Estamos dispostos a ir tão longe? Deixe que Deus cuide desse problema para sempre. Tire o pecado do santuário. Agora, é claro, dizemos: bem, não é tão ruim ficar bêbado, desculpe, quanto perder a paciência ou ficar bêbado, não é? Existem níveis degradantes de pecado. Se eu soubesse que, de alguma forma, amanhã de manhã, a menos que eu me abaixasse e orasse fervorosamente a Jesus, eu ficaria bêbado antes do anoitecer. Se eu soubesse disso, acho que oraria, e oraria fervorosamente. Senhor, não me deixes descer novamente àquele lugar. Mas esses pecados são realmente diferentes? Não faz muita diferença. O pecado de perder a paciência é praticamente o que todos nós fazemos. Nada tão sério para orar. Você vê o nosso problema? Estamos graduando nossos pecados. Estamos decidindo quais pecados entregaremos a Jesus Cristo. Não estamos matando o cordeiro com nossas próprias mãos. Estamos fazendo isso de outra maneira. O santuário no céu jamais se fechará até que acabemos com nossas emergências. O que é uma emergência? Pecar. Isso é uma emergência.
Ficamos com raiva de nossas esposas, de nossos maridos, pedimos que nos perdoem, repreendemos as crianças e depois temos que dizer: John e Mary, o papai pede desculpas. Mas amigos, se essa é a única maneira de cuidar do pecado, ficar com raiva, receber perdão, ficar com raiva, receber perdão, se é assim que as coisas acontecem, então o hospital de emergência tem que ficar aberto, porque Jesus não nos abandonará. Aí está o sistema completo. É mesmo verdade? É mesmo verdade? Estou pedindo que você acredite em algo que está além da credibilidade. Um tempo em que não haverá mais oferta pelo pecado. Porque o experimento acabou. A demonstração foi finalizada. Isso parece assustar algumas pessoas. Chega de sacrifício pelo pecado. Acho que devemos nos alegrar com isso. Chega de necessidade de sacrifício pelo pecado. Chega de sentimento de culpa. Chega de cair e pensar mal de quem somos. Eu odiaria pensar que isso deve continuar para sempre. Não seria uma coisa feia, odiosa, feia? Agradeço imensamente a misericórdia de Deus em transformar seu lar celestial em um hospital de emergência, porque é isso que ele precisa fazer agora para lidar com a emergência do pecado. Só não quero que ele continue fazendo isso por toda a eternidade. É isso que eu não quero. Esta é a nova aliança. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Hebreus 10:16. Deus escreve, nós lhe trazemos as tábuas, nós lhe trazemos os nossos corações, e ele escreve em nossos corações. Esse é o nosso cérebro. Do que estamos falando? Do nosso prosencéfalo, onde tomamos decisões sobre o certo e o errado. É disso que se trata o coração. O que olhamos, o que ouvimos, o que provamos, cheiramos ou sentimos, são essas coisas que ficam registradas nesses 10 milhões ou bilhões de células cerebrais, e elas se tornam parte de nós. Quanto tempo você está dando a Deus para escrever sua lei em sua mente, em seu coração? As pessoas que terão seus pecados apagados na expiação final são aquelas que hoje, ontem e amanhã estão dando tempo a Deus para escrever esta lei em suas mentes e corações. Não haverá salvos no final do tempo da graça que não saibam sobre o sábado. Isso é algo interessante de se pensar. Não haverá salvos no final do tempo da graça que não saibam nada sobre o sábado, porque é para isso que serve a última mensagem: transmitir a verdade final de Deus e o seu sábado ao mundo inteiro. Quem aceitará isso? Quem rejeitará? Não haverá salvos que não saibam que o sábado é crucial. É o selo de Deus em nossas testas. É o selo. Tê-lo na mente é conhecê-lo. Tê-lo no coração é acreditar nele e amá-lo. Agora, quando a lei de Deus estiver escrita na mente e no coração através do precioso sangue de Jesus, a obra do Espírito, então será seguro fechar o santuário. Então é seguro fechar o santuário. Não é difícil evitar cometer adultério se você realmente ama sua esposa, não é? Não é difícil evitar roubar se você ama o próximo. Por que você faria isso com ele? E crianças, não é difícil obedecer ao pai e à mãe se vocês os amam. Tudo isso é fácil se você tiver amor suficiente. Se você tiver amor suficiente, eu me pergunto como podemos obter esse amor. Nós o recebemos no santuário. É aí que encontramos esse amor de que tanto precisamos. O sacerdote está lá. O homem é Cristo Jesus. Ele se oferece para entrar em meu coração e viver essa lei. Quando vejo o que o pecado fez com ele e ainda faz, não o quero mais. Não o quero mais. O universo inteiro, bons e maus, votará para que o pecado seja queimado e todos os pecadores com ele. É por isso que Deus não levará o pecado para o céu. Ele não vai forçá-los a servi-lo por medo e ódio. Seria bom para nós passarmos essa hora de reflexão na contemplação da vida de Cristo. Ao meditarmos em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. O desejado de todas as nações, 83. Há uma saída. Você gostaria de fazer Jesus feliz? Não se preocupe com você. Você gostaria de fazer Jesus feliz? Você gostaria de aliviar a dor e o peso em seu coração? Diga a ele que você aprecia o que ele fez por você, que o viu morrer na cruz por você. Na verdade, você sabe que é responsável por essa cruz. Diga a ele que mesmo que a TV e o rádio tenham um pouco menos de tempo, Jesus no santuário terá um pouco mais de tempo do que ele tem tido.
Dê a ele tempo todos os dias para escrever um pouco mais da sua lei em seu coração, porque essa é a única vitória que temos. Não a alcançaremos, a menos que ele escreva a sua lei em nosso coração. Existe realmente um santuário no céu? Sim, existe. Jesus está realmente lá? Sim, ele está. Nossos pecados realmente o ferem porque ele nos ama? Sim, esses pecados o ferem diariamente. Podemos realmente alegrar o seu coração deixando-o escrever a sua lei em nossas mentes e em nossos corações? Você entrará hoje em uma aliança com Jesus Cristo para lhe dar tempo todos os dias para escrever essa lei em seu coração? Para abandonar o pecado tão rápido quanto ele o apontar. Não espere uma semana. Abandone o pecado. E acredite então em seu poder para te proteger disso. Senhor Jesus, anseio por ser perfeitamente inteiro. Quero que vivas para sempre em minha alma. Destrua todo ídolo, expulse todo inimigo. Agora lava-me e ficarei mais branco que a neve. Mais branco que a neve. É assim que a salvação funciona no santuário. E amigos, é só assim que funciona. Não há outro jeito. Você precisa decidir se quer participar desse programa agora. Você tem que decidir se ele tira seus pecados e purifica o santuário. Depois voltamos para casa. Não precisamos mais lutar com este mundo. Parte da família de Deus para sempre, sem medo do meu anjo da guarda, de me mudar para a casa ao lado dele. Nenhum medo por parte de nossos entes queridos de que possamos estragar tudo de novo. Essa é a parte do milagre. Essa é a parte em que nem conseguimos entender como Deus fará isso. Mas isso é escrever a sua lei em nossas mentes e em nossos corações. Ela está lá, é permanente, nunca será tirada. Bem, esta foi uma apresentação meio longa e não me desculpo por isso. Esta é a apresentação realmente importante de tudo o que falamos e fazemos, como nossos pecados são resolvidos no santuário. Vamos orar. Pai do céu, toma cada um de nós que está sentado nesta igreja e ouve esta apresentação. Toma cada um de nós e purifica-nos. Não apenas nos perdoe, não apenas nos cubra, mas purifica-nos de toda injustiça, para que odiemos o pecado exatamente como Jesus o odiou, e nunca mais andemos perto dele. Seguiremos o Cordeiro aonde quer que ele nos leve e nunca mais reclamaremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de chegar a um lugar onde nunca mais precisaremos nos sentir culpados por transgressão. Eu oro em nome de Jesus.